sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Alegre com meu Senhor por Ele ter nos dado mais esta oportunidade de estarmos na sua casa, para que juntos possamos adorar e bendizer o seu santo e poderoso nome. Quero externar a minha gratidão a Deus, como já disse, e também estender esses agradecimentos ao departamento de jovens, irmão João, juntamente com a sua comitiva de líderes. Deus possa abençoar, que nos fez o convite. Também quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, mesmo na sua ausência, os seus suplentes, pastor Adilson, pastor Jason, irmão Manuel. Deus possa abençoar cada um dos irmãos poderosamente. Também louvo a Deus pela vida dos irmãos que escolheram o melhor lugar, irmãos. Eu costumo dizer, para estar nesse momento, que é na casa de Deus, para adorar e enaltecer seu santo e poderoso nome. Também quero apresentar a igreja, que a minha garganta não está muito boa. Pegamos um sereno terça-feira ali na portaria, e essa semana foi uma semana bem difícil. Em termos, nós sabemos que os homens são mais frágeis à gripe, à virose, e quando ela nos aperta, a gente sente bastante. As mulheres são mais firmes nesse requisito, agora nós homens, né, obreiro? A gente sente um pouquinho mais, mas Deus tem sido louvado, não só hoje, mas até que Ele venha. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, sem mais delongas, convido você a fazer menção da palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 13, verso 1. Deixa eu me ver. Até o 5, acredito que dá para a gente trazer uma reflexão nessa noite. Livro de Juízes, capítulo 13. Quero trazer uma reflexão à igreja nessa noite, debaixo de um tema que diz a força divina e a fragilidade humana. Juízes, capítulo 13, verso 1 a seguir. Quem encontrou, diga glória a Deus. Leiamos a palavra. E os filhos de Israel fizeram mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos por 40 anos. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Denitas, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril e não dava luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e lhe disse: eis que agora tu é estéril e não dá luz, mas conceberá e dará à luz a um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te que não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas nenhuma coisa impura. Pois eis que conceberá e dará à luz a um filho, e nenhuma navalha passará sobre sua cabeça, porquanto a criança será me ajude a pregar, a criança será
para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Sente glorificando a Deus nessa noite, porque só Ele é digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. Meus queridos, nessa noite eu quero falar a respeito de um homem que acredito que a igreja já conhece a história de Có e Salteado. Homem esse por nome de Sansão. No capítulo que nós lemos do livro de Juízes, fala que o povo de Deus estava cativo aos filisteus. E não era um dia, não era 2 e nem muito menos 3. Mas a Bíblia fala que já se fazia 40 anos que estavam nas mãos dos filisteus. O Senhor, vendo isso, deu start ao plano de libertação do seu povo das mãos dos filisteus. E que plano é esse, Jefferson? Plano que Deus projetou foi a vida ou a existência de um homem. Homem esse que tem o nome de Sansão. Os irmãos sabem que, como nós acabamos de ler, a mãe de Sansão era estéril. Mas o que eu entendo e tiro de lição dessa passagem é que quando Deus quer fazer, não importa a circunstância, não importa o ambiente, não importa a lógica, Ele vai fazer porque Ele é Deus, porque Ele é e sempre será Deus. Entenda e reconheça algo nessa noite: se o nosso Deus projetou, Ele vai realizar, queira o inimigo, queira ou não, porque Deus é Ele que tem o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, pois bem, a Bíblia fala que com a notícia que a sua mãe dará à luz, veio também uma série de ordenanças para que aquela criança fosse criada. Pois ele não seria uma criança qualquer, ele seria um nazireu. Jefferson, o que é um nazireu? Nazireu nada mais é alguém separado, aleluia, separado, foi chamado, é uma pessoa separada para fazer as vontades do Senhor. E olhando na Bíblia, irmãos, encontramos não só Sansão com essa vocação, João Batista também foi um nazireu do Senhor. Também vemos essas qualificações na vida de Samuel. Entendo eu que um nazireu nada mais é do que um porta-voz de Deus. Nazireu é alguém separado, aleluia, por Deus para uma determinada função ou tarefa. Aleluia, na vida de Sansão foi dessa forma. Aquela criança foi escolhida por Deus para dar start à libertação do seu povo das mãos dos filisteus. Mas se nós olharmos ao decorrer da história de Sansão, Sansão foi criado de uma forma excelente. Os seus pais lhe deram o ensinamento que deveria ser dado. Aleluia, ele não poderia cortar o cabelo, não poderia beber bebida forte, não poderia comer e nem beber nada que viesse da videira, e muito menos passar ou tocar em cadáver. Mas como nós sabemos, Sansão diversas vezes quebrou o seu voto nazireu de uma forma desordenada, de uma forma que não valorizava a graça que acompanhava a sua vida ou a sua existência. Irmãos, entenda e reconheça nessa noite que aquilo que nós não valorizamos, que vem do céu, Deus tira. Vou repetir, aquilo que não damos valor, aquilo que não é valorizado por mim e por você, Deus tira. Se nós olharmos para a Bíblia, além de ser chamado por nazireu de Deus, Sansão recebeu uma grande tarefa que era ser juiz naquela nação. Sansão tinha duas
fatores crucial. Além de nazireu, porta-voz de Deus, escolhido de Deus, também era juiz. Ou seja, não era qualquer homem, não era qualquer adolescente, não era qualquer jovem. Era algo muito grande, era algo muito sério. E muitas das vezes Deus nos abençoa com uma obra grande, com um projeto grande, e nós deixamos passar, e nós deixamos passar desapercebido, não dando o valor real que essa obra, que esse projeto, que essa graça, que um dia foi confiada a nós. Aleluia. No capítulo 15, irmãos, do mesmo livro, já vemos Sansão já grande, fortalecido, em vigor, em força e casando. Aleluia. Nesse mesmo capítulo vamos ver Sansão enfrentando o leão, partindo o leão ao meio. E vamos ver também Sansão, meus irmãos, quebrando várias e várias vezes o voto nazireu. Entenda nessa noite, se vamos abrir um leque, imagine se Sansão, desde do seu nascimento até o final dos seus dias, se ele tivesse levado a sério o voto nazireu, se ele tivesse levado a sério o poder que ele carregava dentro de si, quem era Sansão? Como nós estaríamos lembrando ele hoje? Mas entenda e reconheça nessa noite que aquilo que Deus nos entregou é importante e temos que levar com seriedade, porque Deus acredita em nós para desenvolver a função que um dia foi confiado a mim, foi confiado a você. Ele sabe do teu potencial, ele sabe que você é capaz de suportar o fardo de um nazireu, ele sabe que você é capaz de chegar onde quer que você chegue. Ele sabe do teu potencial. Eu costumo dizer que Deus não dá um fardo a nós que nós não podemos carregar. E Sansão levou a sua vida desordenadamente, não valorizando. A ordem era: não bebe vinho. Sansão pegava e bebia vinho. Não toque em cadáver. Sansão outro dia matou um leão, passou pelo mesmo caminho e tocou no cadáver, bebeu do mel, quebrando mais uma vez o seu voto nazireu, trincando mais uma vez a aliança que um dia foi restaurada na sua vida. Sansão tinha tudo para começar a sua trajetória bem e finalizar. E você imagina um homem sendo nazireu de Deus, juiz de Deus, aleluia, escolhido para mudar a história de uma nação. Se ele leva essa história a sério, do começo ao fim, estaremos falando aqui de uma história maior ainda. Às vezes é preciso ter um chá de realidade e levar a escolha do Senhor com mais seriedade. Porque Deus conta comigo, Deus conta contigo para libertarmos esse mundo das mãos do maligno. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vocação. Para isso fomos chamados, para isso fomos vocacionados, aleluia, para povoar a nova Jerusalém. Eu acredito que estou falando nessa noite para homens e mulheres que arde em seu coração o desejo de fazer a missão, o desejo de completar a sua missão, aleluia, e responder o chamado que Deus fez na sua vida. O que me chama a atenção é que mesmo Sansão, nos seus erros, Deus diariamente dava uma chance a Sansão. Imagine quantas das vezes nós caímos, fraquejamos, e o Senhor vai lá e nos põe de pé. A graça, a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias nos alcança. Nós temos essa graça, nós temos esse privilégio, aleluia, até esta noite, porque em Salmos fala que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é o amor, essa é a graça, é esse o crédito que o Senhor nos dá na noite desse dia. E eu pergunto a nós, o que estamos fazendo com tal confiança?
Agora chegamos ao capítulo 16, aonde eu começo a pregar nessa noite. Lembrando que Sansão foi chamado para ser um grande homem de Deus. Lembrando aos irmãos que Sansão, por diversas vezes, quebrou a aliança que Deus fez com ele. E outra coisa que me chama a atenção, mocidade, o ápice da desobediência de Sansão foi se envolver com uma estrangeira. O ápice, ou a queda, ou a grande queda de Sansão, foi se envolver com um cônjuge desigual. Que comunhão tem as trevas com as luzes? Que comunhão tem os nossos ensinamentos com os ensinamentos do mundanos? Que comunhão tem as trevas com as luzes? Sansão, tendo a oportunidade de escolher um cônjuge na sua parentela, na sua terra, preferiu uma vez mais testar a paciência de Deus, conhecendo uma jovem chamada Dalila. A Bíblia fala que Dalila só foi enviada para derrubar e destruir a vida de Sansão. Pois, a partir do momento, a Bíblia nos enfatiza que quando ele conhece Sansão, ela conhece Sansão, o desejo da sua alma era descobrir a força que havia no seu corpo. Diversas vezes, bem especificamente falando, 3 vezes, até ela conseguir, ela fala: ei, Sansão, eu te dou amor, e você me retribui com ingratidão. Não me fala a fonte da sua força. Entenda, jovem, nessa noite, que o inimigo, dia por dia, igreja do Senhor, está tentando diversas as vezes, em tentar parar, tirar tuas forças, te neutralizar. Aleluia, não importa se é uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não retroceda, não entregue aquilo que Deus te entregou, não entregue de mão beijada aquilo que Deus te entregou, com suor de lágrimas de sangue. Entenda que foi necessário ele morrer na cruz do Calvário, para que nós possamos hoje desfrutar dessa graça, desse amor. Ele investiu sangue na minha vida, na tua vida. Não entregue de graça para o mundo. Não me entregue de graça. Primeira vez, Dalila veio tentar descobrir a força, foi enganada. Pela segunda vez, da mesma maneira, foi enganada. Pela terceira vez, ela chuta o pau da barraca e fala: não confiastes em mim? Te entrego amor, te entrego carinho, estou contigo. Me fala o real motivo, a real fonte da tua força. E Sansão, cego por amor, e conta. Uma reflexão a nós nessa noite. Para quem estamos contando a fonte da nossa força? Por que será estamos sendo neutralizados muitas das vezes com desânimos, com sentimentos de parar? Com quem estamos desabafando? Jovens, quem vocês estão dando ouvidos? Entenda que a Bíblia fala, enfatiza, que o diabo, o inimigo, está ao nosso derredor, bramando como um leão todos os dias, querendo encontrar somente uma brecha. Sansão tinha tudo para construir uma grande história de vitórias e vitórias, vitórias e vitórias. Mas por uma escolha, 2 escolhas, 3 escolhas, N vezes ele negou, entregou, não valorizou. Mas nós estamos aqui representando os remanescentes que valoriza, que acredita, que somos capazes sim de entregar a nossa missão por completa a Deus. Que missão é essa? É chegar
chegar no céu. Não somente nós, mas o mundo. Temos que povoar a nova Jerusalém. Deus entregou na tua vida, Sansão. Essa unção foi para povoar a nova Jerusalém. Não foi só para mim, não só para ti, mas para que nós possamos alcançar o máximo de possível de vidas. Irmãos, talvez eu falando assim, os irmãos não tenham uma noção de quão forte Sansão era. Sansão, irmãos, para você entender que uma queixada de jumento, viu, irmão Tiago? Uma queixada de jumento, ele ceifou 1000. Somente com uma queixada de jumento. O quão forte esse homem era. Agora você imagina se ele fundisse essa força humana, terrena, com a força celestial. Quem pararia esse homem? Que força os inimigos teriam na sua vida? Nós, meros mortais, falando assim, estamos aqui de pé, simbolizando que nós não precisamos somente da nossa força humana, mas a nossa força, o nosso poder vem do céu. Nós somos dependentes do céu. É por isso que estamos de pé até hoje. Aleluia. O inimigo às vezes não entende. Aleluia, porque você está de pé. Porque a força, a fonte do nosso poder não vem daqui. Não vem daqui, vem de lá. Vem de lá, vem de lá, vem de lá. É por isso que você não parou. É por isso que muitas das vezes a Dalila bateu na tua porta, dizendo que vai parar, que você vai fraquejar. É por isso que você não parou e não fraquejou e não vai fraquejar. Porque é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eu vou falar até você entender. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus na nossa vida. É Deus. Aleluia. Caminhando para o final, irmãos, da sua vida, Sansão foi cativo, pois Dalila entregou a fonte do seu poder, da sua força, bem melhor dizendo. A Bíblia fala que os filisteus arrancaram os seus olhos, amarraram, levaram cativo para Gaza. E ali ele foi feito de escravo, irmãos. Entenda uma coisa, olha a posição que Sansão estava, aonde ele se encontra. Tinha tudo para ter do bom e do melhor. Intimidade, comunhão, ousadia do Espírito Santo. Trocou tudo isso por prazeres mundanos, simplesmente para alimentar o seu ego. Sansão gostava tanto de brincar, irmãos, com Deus. Não pensava em consequências. Achava que ele era imortal ou um super-homem. Irmãos, me lembrei agora de um episódio que uma vez Sansão chegou na casa da sua esposa e o pai dela tinha dado ela já outro homem. E ela descobriu isso, pastor Edilson. Ele descobriu isso. Ele ficou enfurecido. Irmãos, ele catou somente 300 raposas. Foi lá, pegou as raposas. Olha a ousadia de Sansão. Foi lá, pegou as raposas. Pegou, amarrou brasas no seu rabo e soltou no meio da plantação dos filisteus. A Bíblia fala que queimou tudo. Queimou tudo. Não pensava em consequências. Vivia a vida como o mundo oferecia. Jovens, igreja do Senhor, é noite de nós pararmos e analisarmos o que estamos fazendo perante os olhos do Senhor. O que estamos fazendo com o título de filhos de Deus. O que estamos fazendo pela cruz do Calvário.
pelo sacrifício que um dia Deus fez por mim e por você. Se nós estamos aqui sentados glorificando a Deus, não é porque somos bons, não é porque somos merecedores, mas sim pela graça de Deus. Reconheça e entenda isso, é pela graça de Deus. Voltando à mensagem, Sansão se encontra agora cativo, irmãos, em Gaza, cego, sem a sua força. Mas ele se lembra de algo, que um dia teve comunhão. Ele se lembrou que um dia teve intimidade com aquele que era a fonte da sua força. E orou a Deus. A oração mais sincera que Sansão fez foi aquela oração. Falou: Deus, eu só peço uma coisa a ti, que me dê força uma vez mais, pelo menos a última vez, para que eu me vingue dos filisteus, por eles ter arrancado os meus olhos. Irmãos, a Bíblia fala que Sansão pediu para o moço levar ele até as colunas principais daquele edifício, daquele templo, que se encontrava toda a cúpula dos filisteus. E a Bíblia fala que Sansão se apoiou com sua mão direita numa, a sua esquerda na outra. E a Bíblia é fiel nos falar que Sansão puxou as colunas e matou todas aquelas pessoas. E a Bíblia fala, meus irmãos, que foi morto naquele momento mais pessoas que em toda a sua vida. Sansão matou pessoas na sua morte, mais pessoas do que quando ele estava vivo. Ou seja, mesmo nós numa vida de erros e fracassos, o Senhor está ali nos esperando. Somente a nossa decisão de querer ter intimidade, de querer ter a comunhão com Ele. Ou seja, não está perdido. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Deus vai estar ainda de braços abertos, falando: eu estou aqui esperando você me chamar. Aleluia. É noite de reatar alianças, é noite de reconhecer que sem Deus não somos nada, é noite de entender que é Deus que os mantém de pé. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Deus ainda acredita no teu potencial. Fica de pé comigo nessa noite. Portanto, irmãos, não trocamos o nosso chamado pelas propostas mundanas. Vamos dar valor ao nosso chamado. Você é uma peça crucial nos planos do Senhor. Ele sabe do teu potencial. Ele sabe aonde você pode chegar. Não pense em parar. Não pense em retroceder. Deus conta comigo. Deus conta com você. Vamos dar o devido valor à chamada e à vocação que Deus derramou sobre cada um de nós.